seguir o perfil, curtir o perfil, vocês vão continuar recebendo as publicações. Então, vamos lá, para quem não me conhece ainda, eu sou Fabiana Yoshino, eu sou enfermeira mestre e empreendedora, e eu atuo há mais de 20 anos na enfermagem e há mais de 10 anos no empreendedorismo. E o tema da nossa aula é por que a agenda de trabalho é o primeiro passo para o sucesso. Então, só repetindo para quem entrou agora, eu estou fazendo essas lives relâmpago, porque na semana que vem vai ter a nossa semana da enfermagem empreendedora, onde eu vou mostrar os caminhos para auxiliares, técnicos, enfermeiros terem um home care de alta captação e alcançar mais de R$10.000 por mês trabalhando de casa. E na aula 1, que vai ser na segunda-feira, eu vou mostrar como começar oferecendo o próprio serviço. Ou seja, vocês têm a condição de entrar nesse mercado oferecendo o próprio serviço e assim mesmo ter uma alta captação e um alto faturamento. E na aula 2, que vai ser no dia 27, na quarta-feira, eu vou mostrar como vocês montam, como vocês formam uma equipe de trabalho de home care, e aí sim vocês podem potencializar o faturamento da empresa. A aula 3 vai acontecer na sexta-feira, onde eu vou falar sobre os desafios. Afinal, empreender, quem quer empreender tem que estar ciente que existem muitos desafios, mas eu vou ensinar como superar cada um desses desafios. Então, não percam nenhuma aula na semana que vem, dia 25, dia 27 e dia 29, sempre às 20 horas, o horário que as aulas serão liberadas. Deixa eu ver quem entrou aqui. Seja bem-vindo, Rico Barcelos, Denise, enfermeira Denise. Boa tarde, Fabiana. Sou Ana Paula, enfermeira do Rio de Janeiro. Boa tarde, Rio de Janeiro, e boa tarde, Ana Paula. Lem Cuidar, Ellen, Laura Ferreira, sejam todos muito bem-vindos. Fala aí para mim nos comentários quem já tem o seu home care aí. Quem já começou o seu home care? Quem já tem clientes captados? Quem já faz escala? Quem já está faturando aí com home care? Fala aí para mim. E essas pessoas que já têm home care, fala para mim quem faz a programação do trabalho, ou seja, quem aí faz uma agenda de trabalho. Porque o tema de hoje é como a agenda de trabalho é o primeiro passo para o sucesso. Quando eu vejo um profissional, né, eu converso com ele, ele me fala do tempo da operação que ele tem, da sua empresa, né, e dos resultados que ele já obteve até aquele momento, eu consigo saber direitinho qual foi a dedicação que ele teve na empresa. Ou então eu consigo saber o grau de conhecimento, porque a evolução da empresa ao longo do tempo ela segue um padrão, tá? E isso é modificado quando a pessoa não tem conhecimento ou quando ela não tem dedicação. São os dois fatores principais, né? Existem outros fatores, mas são os principais que mostram se a pessoa ela não teve dedicação ou se ela não teve conhecimento para operar a sua empresa de home care. E o home care ele não é construído através de grandes tarefas difíceis todos os dias. A maior parte dos dias do empreendedor do home care é fazer escala, né? Que a enfermagem é craque em fazer escala. A gente aprende isso desde lá do começo do curso. E o atendimento aos clientes. Então, ao longo dos dias, a gente vai
fazendo, né, organizando a nossa rotina para montar as escalas, para fazer a gestão dessas escalas e para atender os clientes. É lógico que às vezes acontecem os famosos furos de escala, né? E aí começam os desafios, isso no comecinho. Depois vem outros desafios relacionados à gestão da empresa, aos gastos da empresa, enfim, tudo que o profissional, né, o empreendedor, ele precisa ter conhecimento para resolver e para conseguir ter sucesso na sua empresa. Mas, no geral, a tarefa diária não tem grandes dificuldades, tá? Olha aqui, a enfermeira Creuza Ponto Ferida está falando que tem uma clínica de curativos em São Estevão, na Bahia. Que legal, parabéns, parabéns, viu, Creuza? Me fala aí, como é que tá? Você está indo bem? Quanto tempo você tem aí de operação da sua empresa? A Paula, eu acho que é isso, a Paula ela está falando assim, eu trabalho em home care, mas já trabalhei só com cuidadores. É uma forma que a gente pode começar sem ter que fazer grandes investimentos. Parabéns, tá? Quem mais aqui? Além Cuidar, eu sou a Lindinalva Nunes, sou cuidadora de idosos e tenho um home care, o home care L&M Cuidar. Parabéns, Lindinalva, que legal. Me fala aí quanto tempo que vocês têm de empresa. Olha só, eu já estou querendo analisar a empresa de vocês. Aliás, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, durante a aula, vocês vão me perguntando aqui. Não precisa ser exatamente relacionado ao tema de hoje. Se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem perguntar que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Mas olha só. Quando a gente começa a empresa, então a gente vai se dedicar, né, fazer a nossa agenda de acordo com as atividades que a gente precisa para abrir a nossa empresa, captar os primeiros clientes, né? Mas a empresa, ela não nasce pronta assim, pronto, já tem um CNPJ. Não é tão fácil assim. Primeiro, a empresa nasce aqui, ó, na nossa cabeça, no nosso pensamento, porque a gente tem que decidir exatamente o local que a gente vai atender, né, a região que o meu home care vai ter abrangência para captar os clientes, qual tipo de cliente, paciente eu vou atender. Então, primeiro eu tenho que pensar para depois colocar no papel e já começar a montar o meu primeiro planejamento, o meu primeiro modelo de negócio, tá? Então, no começo, o empreendedor, ele gasta tempo com isso. E para fazer toda essa parte, ele precisa estudar. Então, eu considero que nesse início do empreendedorismo, a agenda do empreendedor tem que ter pelo menos 1 hora de estudo semanal. Tem que ter 2 horas para as atividades de captação. Mesmo quando você ainda não tem a empresa aberta de fato, você já precisa começar as atividades de captação de clientes. Porque quando você tiver o seu CNPJ, quando você tiver a sua estrutura montada, você já vai ter ali os primeiros clientes entrando em contato com a sua empresa, tá? E nesse início, então, nessas primeiras... nessa primeira montagem da agenda, então, vocês têm que colocar pelo menos essas 3 horas de dedicação semanal para construir a empresa de vocês. Então, 1 hora de estudo, porque vocês estão colocando em prática um novo conhecimento, um conhecimento que vocês não tinham antes, afinal de contas, ninguém nasce empreendedor, tá? E 2 horas para atividade de captação. Aliás, pessoal, em falar de captação, no dia 2 de novembro, abrem as inscrições para o meu curso Home Care de alta captação, tá? Mas eu vou falar aqui no meu perfil do Instagram, que é para vocês ficarem sabendo aí das inscrições do alta captação.
Então, vamos lá. Para quem tem 6 meses a 1 ano de empresa aberta, a dedicação, então, do empreendedor vai ser na gestão da escala, né, desses primeiros clientes, na captação e no atendimento ao cliente. Agora, para quem tem mais de 1 ano de empresa, a dedicação é um pouquinho diferente, porque ele já tem mais clientes. Vamos considerar que nesse primeiro ano ele tenha captado aí uns 5 clientes fixos. Eu sempre falo no meu curso, né, aqui no perfil, que a média de captação é de 1 cliente fixo por mês. Mas no começo, o empreendedor ainda ele não sabe as técnicas de vendas que são muito importantes, né, para ele conseguir ter uma captação mais eficiente. Então, vamos levar em consideração aí que no primeiro ano da operação da empresa, o empreendedor tenha, em média, 5 clientes. Então, ele vai se dedicar a administrar a equipe. Nesse momento, ele já tem que se dedicar a fazer recrutamento, a fazer seleção, a conversar frequentemente com esses profissionais, a fazer uma liderança saudável, né? Então, ele vai se dedicar a isso, mas também ele tem que se dedicar aos clientes, para ele fidelizar esses clientes. Afinal de contas, quando a gente fideliza o nosso cliente, a gente gasta menos, a nossa empresa tem um custo menor, né? Porque a gente já captou esse cliente, a gente não está gastando com ele mais para a captação. Então, nesse momento, quando eu estou aí com uma média de 5 clientes, faturando aí, em média, R$45 mil por mês, o empreendedor ele se dedica, então, a fazer a gestão dessa equipe de trabalho, a gestão da escala e o atendimento ao cliente para fidelizar de fato. Porque se a gente não fideliza o cliente, o que acontece? Eu quero que vocês me respondam aqui nas mensagens. Quando a gente não fideliza o nosso cliente, o que acontece? É clássico, é fato, vai acontecer. Se vocês não tiverem um vínculo com o cliente de vocês, quem vai ter esse vínculo? O que vai acontecer? Me fala aqui nas mensagens que a gente vai bater um papo sobre isso, porque é muito importante. Então, olha só. Para quem tem mais de 1 ano de empresa, agora olha só, a agenda para quem tem mais de 1 ano de empresa, de 1 a 2 anos. Nesse segundo ano, o empreendedor ele já tem mais técnicas de vendas. Então, muito provavelmente, ó, ele está conseguindo captar até mais de 1 cliente por mês. Em média, ele deve ter aí de 10 a 15 clientes no segundo ano de atendimento, de operação da empresa. Já vai estar faturando aí, em média, de R$100 mil, né? E aí, ele vai estar no talo, que eu falo, né? Porque a partir desse momento, ele ainda está sozinho. E ele vai estar fazendo a gestão de 10 a 15 escalas, olha só. Então, ele vai gastar o tempo dele fazendo escala, cobrindo folga, cobrindo furo, né? Na gestão financeira, porque agora tem pagamento para fazer. Na gestão contábil, tem que emitir nota fiscal, tem que analisar se está tudo certinho, né? Então, ele vai gastar bastante tempo com isso. E nesse momento, ele dá uma parada de capital. Olha que interessante. Nesse momento, quando ele está aí nesse 10 a 15 clientes, faturando em média R$100, a empresa ela não cresce tanto, por conta da mentalidade do empreendedor. Então, olha só como é importante entender de mentalidade. Agora vocês vão saber o porquê. Eu estou até desviando um pouquinho o assunto, mas é importante que vocês saibam. Olha só, nesse momento, o empreendedor ele está lidando com uma equipe grande e fazendo a gestão praticamente sozinho.
E para ele evoluir, ele precisa contratar mais pessoas para ajudá-lo ali na gestão. Só que muitas vezes a gente tem o pensamento de escassez, a gente não consegue investir, a gente sabe lá no fundo que a gente precisa, né, começar um novo conhecimento, a gente sabe quem tem esse conhecimento, mas muitas vezes a gente não quer investir em contratar pessoas. E outra coisa, a gente tem medo de ter que dar um passo para trás, a gente pensa assim, nossa, mas e se não der certo? E aí, nesse momento, o profissional, ele se vê cheio de coisas para fazer, ele não dá conta de captar mais clientes, de se dedicar, a sua agenda não pode mais ter um tempo tão grande para captação de clientes e a empresa para de crescer. E isso não é legal. Então, o empreendedor aqui, ele tem que pensar que ele tem que deixar de lado esse pensamento de escassez, tem que deixar o medo de lado para que ele possa evoluir. E nesse momento também o empreendedor está bem sobrecarregado, né? Porque ele já está no limite do número de pessoas que ele consegue atender, de escalas que ele consegue atender ali, tá? Então, se ele não buscar conhecimento e não enfrentar o medo e não investir, ele vai continuar sobrecarregado e a empresa não vai crescer, tá? Lembra que nós temos um limite de atuação, nós temos um limite de tempo que a gente consegue trabalhar por dia. E a gente só consegue multiplicar isso quando a gente tem uma equipe trabalhando com a gente. O profissional, ele só consegue sair desse operacional da empresa quando ele vai delegando essas atividades para que outras pessoas o ajudem. Um auxiliar administrativo, um escalista, uma pessoa que atenda as ligações, né? Então, tudo isso vai ser importante para que ele parta para um outro patamar de crescimento na empresa. Mas a gente vai voltar agora ao assunto da agenda, tá? Então, vamos considerar aqui um número de 10 a 5 clientes fixos, né? Onde o empreendedor tem, em média, aí, R$100.000. Nessa fase, a organização do trabalho do empreendedor, ela tem que ser bem ajustadinha ao tempo ali, tá? Porque, como eu falei, ele está sozinho. E nessa fase, ele ainda está preso ao operacional. Ele ainda faz tudo sozinho, tá? Então, vamos agora tentar destrinchar melhor quais são as atividades do empreendedor. Ele vai fazer todo o processo de contratação. E o processo de contratação, ele não é tão simples como a gente pode imaginar, né? Eu até falei ontem na nossa live passada que não é só entrar ali no grupo de WhatsApp, conhecer uma pessoa e mandar para fazer a cobertura do furo de escala, tá? A gente tem que fazer todo o processo com todos os profissionais, porque a gente é contratado, o nosso cliente, ele compra o nosso serviço porque ele confia no nosso trabalho, ele confia que a gente vai mandar um profissional qualificado, com perfil e de confiança. Então, ele tem que fazer todas as fases do processo, que é recrutamento, que é a seleção, análise de documento, análise de perfil, a contratação e a adaptação do profissional, tá? Então, o empreendedor, no começo, ele faz todas essas etapas. É lógico que ele vai colocar na agenda dele, né? Tudo isso bonitinho para que ele dê conta do recado. E dá, pessoal, dá tempo. É quando a gente, né, começa a se inteirar, a ter esse conhecimento, a gente acha, nossa, é muita coisa. Mas, na verdade, é um processo de trabalho, tá? E a gente consegue fazer isso se a gente se organizar bem. Mas, para vocês terem uma ideia de como se organizar nessa etapa, eu vou falar para vocês como era, mais ou menos assim, a minha agenda de trabalho, né? Quando eu tinha a minha empresa. Então, olha só,
No período da manhã, eu fazia o que era necessário para a organização da escala. Então, a minha empresa ela funcionava com escalas de 12 horas, né? A grande maioria de 12, 24 horas, e a troca dos plantões era feita às 6 e 7 horas da manhã. A grande maioria das escalas às 7 horas da manhã. Então, de manhã, eu entrava em contato com todos os profissionais para saber se todos já haviam chegado no plantão, né? Se todos já tivessem chegado nos seus plantões, eu aproveitava, conversava alguma coisa que eu precisava ali com os profissionais e já partia para a segunda etapa, para a segunda atividade do dia. Se alguma escala tivesse algum furo, se algum profissional me avisasse, né? Se ele me avisasse, olha, eu não vou poder fazer esse plantão, eu eu buscaria outro profissional ali na hora para fazer a substituição, e isso também me tomaria algum tempo, tá? Mas toda essa atividade, né, de analisar se todo mundo já chegou no seu plantão, eu fazia no período da manhã até umas 9 e 10 horas da manhã. Depois eu já me dedicava a outras coisas, por exemplo, a gestão do negócio. Eu me dedicava a fazer os pagamentos, eu me dedicava à contabilidade, a fazer nota fiscal, a elaborar os contratos, enviar os contratos, tanto para os profissionais quanto para, né, os clientes. Então, de manhã eu me dedicava a isso. E à tarde, 2 vezes na semana, eu me dedicava a fazer a visita para os clientes, porque é isso que vai gerar a fidelização, tá? Quando você tem contato com seus clientes, né? Frequentemente é isso que vai gerar a fidelização. Então, ó, o pessoal está falando aqui, eu ainda não oficializei a minha empresa. Então, menina, vamos oficializar, porque depois que vocês formalizam a empresa, ela cresce. Se você não trabalha na formalidade, aliás, a gente não pode nem falar que é uma empresa, tá? A empresa tem CNPJ. Então, vamos formalizar aqui, ó, para vocês começarem em 2025 já ganhando dinheiro, tá? A Enfe Creuza falou para mim, faz 2 anos de clínica e 5 de domicílio. Tá bom, mas preciso melhorar muito. E, na verdade, a gente sempre precisa melhorar, independente de qual patamar a sua empresa está agora, a gente sempre precisa melhorar, porque se a gente não melhora, a gente começa a andar para trás, tá? É preciso um escritório físico para atender os familiares e referenciar a empresa? Não. No começo, vocês podem trabalhar home office de casa mesmo. E aí, quando vocês precisarem fazer uma reunião com o cliente ou uma reunião com o profissional, vocês podem fazer num cowork, por exemplo, tá? Principalmente depois da pandemia, o trabalho home office ele ganhou muita força. Antigamente existia um preconceito. Se você não tem uma empresa aberta, um local físico, né? As pessoas não confiavam muito. Mas depois da pandemia, isso caiu por terra, viu, pessoal? Mas quando o cliente ele pede, aí sim vocês dão o endereço de um coworking, tá? Que é para vocês fazerem as reuniões, então, com o cliente. Mas vamos continuar aqui. Então, na parte da manhã, eu fazia isso. Eu analisava as escalas e fazia toda a parte de gestão do negócio. E à tarde, 2 vezes na semana, eu me dedicava, então, às visitas e um dia à captação de clientes. Porque depois de um tempo, a captação, ela se transforma num sistema de captação quando a gente segue um método, tá? Inclusive, eu falo muito desse método lá no meu curso de Home Care de alta captação. Então, com o tempo, a empresa de Home Care, ela constrói um sistema de captação. E aí, a dedicação
não precisa ser tão grande quanto lá no início, mas precisa sim existir, tá? Então, uma vez na semana eu me dedicava à captação e 2 vezes na semana eu fazia visitas, tá? E 2 dias na semana, durante a semana mesmo, eu tirava para mim mais o final de semana. Mas, por exemplo, tudo isso que eu estou falando para vocês, tanto conversar com os profissionais, analisar as escalas, fazer reposição, fazer os pagamentos, nota fiscal, conversar com o contador, tudo isso vocês fazem de casa. E se vocês fazem de casa, vocês fazem de qualquer lugar. Ou seja, muitas vezes eu estava viajando e eu tirava um tempinho ali para fazer o meu trabalho, para analisar as escalas na parte da manhã, né? Depois eu ia, passeava com a minha família. À noite, também, na hora da troca do plantão, pelo menos uma horinha ali, eu me dedicava. Então, a família também, ela acaba te ajudando. Ela sabe, né? O marido, os filhos, eles sabem o horário que você vai se dedicar para saber se todo mundo chegou, né, no seu plantão, no horário, né? Se deu tudo certo. Então, a família acaba ajudando nisso daí. Então, eu podia trabalhar de qualquer lugar. Isso dá muita independência para o empreendedor, né? Isso é muito bom. Deixa eu ler aqui. O que é melhor para começar? Captar cuidadores para cadastrar na empresa antes ou captar clientes e depois correr atrás dos cuidadores? Olha que pergunta boa, hein? Pessoal, quando vai começar uma empresa, eu sempre falo, começa a captação logo, porque vocês não vão captar clientes no mesmo dia que vocês vão começar a captação, tá? Então, ó, eu vou começar a captar hoje. Eu não vou ter cliente hoje. Vai levar um tempo. Vocês ainda vão ter que adquirir maturidade. Vão ter que adquirir maturidade no sentido de técnica mesmo, para conversar com o potencial cliente ali. Então, por mais que as pessoas entrem em contato no começo, é provável que elas não fechem negócio, tá? A não ser que você já tenha uma experiência com vendas, né? Mesmo que você empreenda em alguma outra coisa. Mas se você tiver uma experiência com vendas, lógico, já vai ajudar bastante. Mas no começo, leva um certo tempo, tá? Então, não se preocupem. Comecem a realizar as atividades de captação, as formas de captação. São mais de 30 formas de captação, pessoal. Mais de 30. E algumas delas, aliás, eu acho que até a metade delas, vocês nem precisam sair de casa para fazer, tá? Mas façam desde o começo. E vocês, olha só, a Prove Mais Oficial, você pode fazer isso junto. Então, você se dedica, né, um tempo à captação de clientes e no mesmo dia você se dedica a formar o seu banco de profissionais. Né? Ontem eu falei, você entra aí num grande grupo de WhatsApp, né? Você pode começar dessa forma. Entra aí num grande grupo de WhatsApp, vai entrevistando as pessoas e vai formando o seu grupo da sua própria empresa, vai formando os top 10, né? O que eu falo que são os top 10, são os 10 profissionais de maior destaque, ou que você gostou mais, que você se identificou, que você analisou o perfil, que você sentiu que é ponta firme. Então, você pode começar as duas coisas juntas, tá? Nossa, entrou bastante gente, sejam todos muito bem-vindos. Doutora Lidiane Ferreira, Renato, Keila, Felipe, sejam todos muito bem-vindos. Qual o vínculo com esse profissional de ponta? Como é realizado o pagamento sem gerar vínculo? Olha, esse assunto do vínculo profissional, ele é muito interessante, inclusive, da gente abordar aqui algum dia, tá? Para
ter o vínculo profissional. É preciso que tenha as 5 premissas que a gente costuma falar, tá? 5 premissas do vínculo. Será que eu vou lembrar de cabeça? Vamos lá, eu vou tentar lembrar de cabeça, mas pode ser que falte alguma aqui. A primeira é a pessoalidade, tá? E no home care é difícil que a gente tenha essa pessoalidade, tá? Porque a gente pode substituir os profissionais quando eles pedem folga, né? Quando ocorrem os furos de escala, os furos na escala. Então, só por aí, ó, já não tem a pessoalidade, né? Que é quando a gente não pode trocar de jeito nenhum aquele profissional. A questão da onerosidade, né? Então, os profissionais que são prestadores de serviços, assim, eles não têm uma frequência certinha para trabalhar. Então, eles não vão receber a mesma coisa, né, todos os meses, muito provavelmente. Eles vão receber de acordo com o que eles trabalharam. Depois, deixa eu ver, onerosidade, a pessoalidade. O que mais, gente? Me ajuda aí. Quais são as premissas? Tem aluno meu aí? Subordinação. A subordinação. Então, por exemplo, você fica no pé dos profissionais ali o tempo todo, né, para que eles façam o serviço exatamente de acordo com o que você solicitou para eles, né? Exatamente ali de acordo, tintim por tintim, ou você dá mais liberdade, né, para que ele desenvolva o seu trabalho, para que ele faça a prestação de serviços. Paulo, me fala aí, você já tem home care? Porque foi você que fez a pergunta. Talvez você tenha uma pergunta em relação a isso, tá? Você tem uma dúvida em relação a isso. Você costuma pedir para os seus profissionais a realizar o serviço exatamente como você quer que seja feito? Quando a gente tem essa necessidade, pessoal, porque a gente contrata profissionais que já são auxiliares, técnicos de enfermagem ou que são cuidadores já com curso, né? Que já fez o curso e já tem experiência. Mas quando a gente tem essa necessidade de uma execução exata do serviço ali, a gente tem que colocar no contrato com o prestador de serviços, tá? Porque aí você não precisa o tempo todo ficar pedindo para ele. Aí é uma questão contratual. Então, é importante ter contrato, tá? É muito importante ter contrato. Como você fazer a captação de clientes e parcerias com as operadoras de saúde? Mari, isso é assunto para uma aula inteira. São mais de 30 formas de captação. Para você ter a captação através de operadoras de saúde, você precisa ter uma maturidade empresarial e operacional, é preciso ter processos de trabalho. Então, se você está abrindo a sua empresa agora, você tem que preparar a sua empresa, né, para ter esses processos de trabalho conforme as operadoras exigem, tá bom? Você não vai conseguir captar clientes através de operadoras no início, mas você pode procurar essas operadoras de saúde, de repente você consegue ir até o local onde essas operadoras têm um endereço físico, pedir, né, toda a relação de documentos e o que elas pedem para que a empresa possa se credenciar, e aí você vai preparando a sua empresa, você vai construindo os processos de trabalho, tá? E aí, quando você tiver tudo prontinho, você faz o credenciamento. Fabiana, onde eu trabalho, pego vários home. Tenho uma equipe de 5 pessoas, no qual vou direcionando para cada paciente. Parei e pensei que tenho que pôr um home para mim, mas não sei por onde começar.
Renato, para você começar, a primeira coisa, você tem que dar o primeiro passo, tá? A gente sabe que para ter uma empresa a gente precisa ter um CNPJ para emitir nota fiscal e depois buscar conhecimento para a gente construir a estrutura básica de atendimento, tá? Então, você pode começar por aí, estudando como você vai abrir essa empresa, tá? Quais são os serviços que você vai oferecer e os preços do serviço, tá? E como você vai construir essa estrutura, que pode ser física ou digital. Mas você pode entrar no Home Care de alta captação, que vai abrir inscrição dia 2 de dezembro. Drusila, não tem escritório físico. Como realizo entrevista de profissionais? Vocês podem fazer no coworking, tá? Pode pagar aí 1, 2 horas de sala, que vai sair muito mais barato do que se vocês alugarem uma sala comercial, por exemplo, e aí vocês fazem as entrevistas dos profissionais. Mas, gente, eu já entrevistei muita gente. Por exemplo, quando tem furo de escala, muitas vezes não dá para você chamar a pessoa para fazer entrevista num coworking. Às vezes o furo de escala ocorre à noite e o plantonista já foi cobrir outra escala. Então, vocês podem fazer em algum local que tenha público, uma movimentação de pessoas, né? Então, se tem um café, né, ali perto da onde o profissional mora, vai lá, entrevista ele lá, combina com ele nesse café, pede já, ó, eu vou fazer a sua entrevista, leva já os seus documentos, e lá você já faz tudo, análise de perfil, a entrevista, analisa os documentos. Se tiver mais de uma pessoa, né, que mora ali próximo, já aproveita a entrevista também. Quando tem furo de escala, pessoal, muitos empreendedores fazem, ai meu Deus, né? E agora o que eu vou fazer? Mas transformem os problemas, né, em oportunidades. Os clientes, eles nos contratam para resolver o problema deles. Se nunca tiver furo de escala, se a gente nunca tiver problema no nosso home care, alguma coisa está errada. Por que os clientes estão nos contratando, então? Nós somos resolvedores de problemas, tá? Então, quando tiver um furo de escala, aproveita para conhecer mais profissionais, para fazer mais entrevistas ainda. Então, ao invés de você, né, se deslocar para fazer uma entrevista, já marca com 2, com 3 pessoas e já faz essa entrevista. A Mari, obrigada pelas dicas. Estamos há 1 ano, estamos desenvolvendo processos. É isso mesmo, porque no início da empresa não existe processo de trabalho. O empreendedor, ele é o próprio processo de trabalho, ele faz tudo. Só que ali, nesse início, ele começa a mapear, né? Ele tem que começar a mapear esses processos de trabalho, para que depois, quando ele tiver uma equipe, né, ele consiga passar para essa equipe cada passo de cada processo de trabalho. O que muda valores de orçamento quando visitamos a casa do paciente? O que muda valores de orçamento quando visitamos a casa do paciente? Quais são os aspectos? Quais aspectos podem ser analisados para cobrar um valor diferenciado pela diária do profissional? Nossa, que pergunta boa! Quais aspectos nós analisamos? São todos aqueles aspectos que nos dificultam o trabalho, que faz com que a gente gaste mais dinheiro. Então, vou dar um exemplo clássico e simples. O cliente mora muito longe, num local que não tem ônibus. Ou seja, eu só vou conseguir contratar profissionais que cheguem de carro naquele local. E como é muito longe, o profissional vai gastar mais gasolina. Logo, eu vou ter que pagar para ele mais para que ele chegue no endereço e que ainda tenha lucro, né, com o plantão dele. Outro exemplo que eu vou dar aqui. Muitas vezes nós temos aquela família difícil,
Né? Quem já pegou uma família difícil aí, levanta a mão. Fala aí para mim. Eu já peguei. Eu já peguei. Fala aí para mim. Quem já pegou aquela família difícil, exigente, que o profissional não para na escala de jeito nenhum? Essa é uma escala que você vai ter que pagar bem para que o profissional fique nessa escala, porque senão você não vai conseguir seguir com esse contrato. Então, esse também é um motivo de você ter que cobrar mais, porque para você ficar, né, com essa rotatividade na escala, né? A rotatividade na escala, ela gera despesa, né? Você tem que fazer adaptação, você tem que gastar mais o seu tempo. Ó, lembrem que o tempo do empreendedor, ele tem que ser contabilizado também, né? Com dinheiro. Então, você vai gastar mais tempo para procurar esses profissionais, para conseguir um profissional adequado, com perfil, para aguentar o tranco. Então, tudo que vai fazer a sua escala, essa escala, né, ter um custo maior, são os motivos pelo qual você vai ter que cobrar mais, tá? Olha lá, cuidar melhor, eu já. É isso aí. Tem família, tem cliente que é difícil. A Mari, atualmente, hoje, a maioria são difíceis. Olha, quando a gente está no começo, a gente assume tudo quanto é tipo de cliente. Essa é a verdade, ó. No começo, não vai ter muito aquela história, eu só atendo paciente, né, de classe social a mais. Ai, gente, não cai nessa, não, porque quando a gente começa, é difícil captar, a gente não sabe se posicionar no mercado ainda, porque para a gente ter um cliente a gente tem que se posicionar diferente no mercado. E no começo, vocês não vão saber fazer isso. Vocês estão ali aprendendo como dar os primeiros passos, né? Então, vocês vão, sim, captar uns clientes difíceis, mas pensem que tudo isso vai servir de lição para vocês. E com o tempo, vocês vão começar a filtrar, porque vai chegar naquela fase, lembra que eu falei de 10 a 15 clientes, que vocês já vão estar meio por aqui. E aí vocês vão pensar da seguinte forma: olha, para eu atender um cliente que é muito bom, eu vou ter que deixar algum contrato de lado. E geralmente a gente vai deixando esses contratos mais bucha de lado, né? A gente passa para um colega que está começando, né? Ou então a gente aumenta a nossa equipe rapidinho, que é para distribuir aí as responsabilidades, o trabalho, que é para a gente conseguir dar conta dessa demanda emocional que esses clientes trazem. A Marileide, o cuidador tem obstinação de ir para shoppings e eventos familiares. Ô, Marileide, eu acho assim que nós ganhamos dinheiro, a nossa empresa fatura através do trabalho dos profissionais. E quando a gente encontra esses profissionais bons, ponta firme, a gente tem que valorizar muito, porque a maioria de nós trabalhou na assistência. A gente nunca pode esquecer que a gente trabalhou na assistência. Então, a gente sabe que é difícil, é duro. Às vezes, você não está com saco, né, para aguentar o paciente ali, às vezes, os familiares. Então, às vezes, eles estão cansados e eles querem mesmo acompanhar num shopping, acompanhar em algum evento familiar, mas isso tem que ser um sinal de alerta para a sua atuação, Marileide. Você está fortalecendo o seu vínculo e fazendo fidelização com o seu cliente? Então, pensa nisso, porque se você não estiver fazendo isso, daqui a pouco você perde o cliente, tá? A família geralmente paga direto ao cuidador e repassa a parte para o home care. É uma pergunta. A família geralmente paga direto ao cuidador e repassa parte para o home care ou paga tudo para o home care e nós repassamos ao cuidador?
olha, existem modelos de negócios diferentes, tá? Pode existir um modelo que trabalhe dessa forma, mas as famílias, muitas vezes, eles não querem pagar direto ao cuidador para que esse vínculo não seja criado com a família. Então, muitas vezes, eles contratam a empresa porque eles não querem ter vínculo nenhum, tá? E se eles pagarem direto ao cuidador, eles vão ter esse vínculo. Entendeu? Então, a grande maioria das empresas, as empresas que querem, de fato, crescer, né, vão dar todo esse suporte para o cliente. E você não precisa ficar com medo dessa questão, né, de vínculo. Porque você pode, por exemplo, trabalhar com os profissionais registrados. Eu oriento que, no começo, quem conseguir trabalhar dessa forma, ó, é a melhor forma para você ter mais tranquilidade. Mas, né, você pode trabalhar com prestadores de serviços também, desde que você saiba fazer um bom contrato, desde que você alinhe muito bem com esse prestador de serviços e desde que você não gere esses 5 pressupostos do vínculo trabalhista, tá? Nossa, eu estou entregando um curso inteiro aqui para vocês hoje, hein? Mas é isso aí, é muito bacana. Eu gosto muito de conversar com vocês. Pode perguntar, pessoal. Até porque a nossa aula aqui, ó, eu vou finalizar a nossa aula para ficar aqui só nas perguntas de vocês. E amanhã a gente vai fazer. Amanhã eu vou fazer uma live, né? Mais uma live. Se vocês quiserem, amanhã eu faço uma sessão de perguntas e respostas. Fala aí para mim, eu quero, mas vocês têm que chegar com as perguntas prontas, combinado? Que aí eu vou respondendo. Responde aí, eu quero, e na próxima live, que é amanhã, a gente faz sessão de perguntas e respostas. Eu vou finalizar aqui para eu terminar de responder essas perguntas que vocês colocaram, tá? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Então, pessoal, é importante sim ter um cronograma de trabalho, porque se vocês não tiverem um cronograma de trabalho, alguma coisa vai ficar para trás. E a gente não pode, por exemplo, deixar pagamento dos profissionais para trás. Pensa, a nossa empresa depende dos profissionais. A gente não pode atrasar pagamento de jeito nenhum. Então, a gente tem que ter um cronograma, eles têm dia certo para receber. E os prestadores de serviços, né, quando eles são, por exemplo, se você trabalha com cuidadores, eles são MEI, eles têm que emitir nota fiscal. Então, você também tem um dia ali que você vai receber essas notas fiscais, encaminhar ao contador e tudo mais. Então, vocês têm datas para fazer os pagamentos, tanto dos profissionais quanto as responsabilidades da empresa, tá? Pagamento de impostos, por exemplo, que vocês não podem atrasar, porque se atrasar, tem multa sobre isso, e aí vocês pagam a multa, pagam juros, né? Então, a gente tem que seguir um cronograma direitinho. Até porque a gente não quer ficar também trabalhando o tempo todo, porque se fosse para trabalhar de segunda a sexta, 8, 12 horas, né? Que nem um louco, a gente ficava no CLT. A gente, né, quer organizar a nossa vida de empreendedor para que a gente tire, que nem eu fazia, 2 períodos, né, onde eu, principalmente para quem é mulher, eu ia fazer minha unha, eu ia arrumar meu cabelo, né, eu ia me cuidar. Então, eu acho que, principalmente para as mulheres e para os homens também, é bom tirar um período para você descansar e fazer as suas coisas, tá? Mas para isso é preciso se organizar muito bem. E, pessoal, o negócio só vai crescer se vocês tiverem disciplina. Disciplina, essa é a palavra. E é por isso que a agenda de trabalho é o primeiro passo para o sucesso no home care. Então, vamos lá, vou continuar aqui com vocês respondendo as perguntas.
E se a família quer registrar o cuidador, como cobramos a nossa parte da prestação de serviços? Olha, você pode fazer o serviço para essa família como se você fosse um RH, né? Você contrata ali o profissional para ela. Você tem que ter um contrato com ela, onde tudo isso tem que estar esclarecido. Se esse profissional faltar, como é que vai ser? Você que vai ser responsável por fazer essa cobertura, né? E eu vou te falar uma coisa: quando o profissional ele decide que vai levar uma situação para a justiça, ele que decide quem que ele quer processar. Ele que pensa lá na cabeça dele, eu levo a empresa, eu levo a família. Gente, é ele que decide, tá? Então, por mais que vocês tomem todos esses cuidados, no final das contas, se o profissional quer processar a família, ele processa. Se ele quer processar a empresa, ele processa. Mas ganhar na justiça, né, é outra história. É outra história. Processar, todo mundo pode fazer isso. Ganhar é outra situação, tá? Correção não é obstinação. A pergunta é obrigação dele ir. Correção. Não, eu não entendi essa pergunta, Marileide Jacob. Correção não é obstinação. A pergunta é obrigação dele ir. Não entendi a pergunta. Dá uma reformulada nela. Renato, o valor cobrado vai da complexidade do paciente? Tenho que cobrar valores diferentes para cuidador, técnicos e enfermeiros? Isso você vai decidir na sua empresa. Você pode pagar o mesmo valor, por exemplo, se você quiser, para os cuidadores e para os auxiliares de enfermagem. Pode, a empresa é sua, tá? Então, você pode pagar o mesmo valor. O que você não pode é contratar da mesma forma. Tá? Agora, deve existir sim uma diferenciação, já que a complexidade vai aumentando o grau de conhecimento e preparo que esse profissional tem, então é justo que tenha uma diferença sim, tá? Olha lá, eu perguntei sobre a live de Tira Dúvidas amanhã. Olha lá, as pessoas falaram, eu quero, eu quero. Então, já decidimos aqui o tema, que vai ser perguntas e respostas. Ó, se alguém quiser conversar comigo amanhã e fazer algumas perguntas ao vivo, quiser entrar aqui comigo, pode entrar, viu? Então, pessoal, acho que eu respondi a maior parte das perguntas. Ó, foi um prazer conversar com vocês hoje. Eu espero todos vocês, então, na live de amanhã. Vai ser entre 16 e 18 horas. Eu vou mandar um aviso no grupo da Semana da Enfermagem Empreendedora. Quem não entrou ainda, não fez a inscrição para a Semana da Enfermagem Empreendedora, o link está lá na bio. Tá? Então, entra lá no link da bio agora, faz a sua inscrição para a Semana da Enfermagem Empreendedora e estejam aqui amanhã para a gente fazer, então, a nossa aula de perguntas e respostas, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.